Oi pessoal, boa noite. Que bom que vocês estão aí no grupo. Essa semana nós vamos então conversar sobre essa parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas capítulo 15, versículo 11 a 24. Sugiro a vocês que de repente nem leiam, mas que vocês contem a história entre vocês para ver. Uma pessoa abre a Bíblia e fica acompanhando e vocês vão contando para vocês lembrarem exatamente cada detalhe da história. Nessa parábola, o filho pródigo, na verdade, ele representa a pessoa que se afasta da presença de Deus. E tudo começa, na verdade, na vida dele com uma insatisfação. Ele fica insatisfeito com a situação que ele está, apesar dele ter tudo na vida dele, ele começa uma insatisfação no coração dele. E essa insatisfação é então verbalizada com um pedido. Ele chega para o seu pai e fala: pai, dá-me. Ele pede então a sua herança para o seu pai. E, na verdade, nós muitas vezes agimos dessa maneira. A gente se aproxima do pai apenas para pedir aquilo que a gente quer e aquilo que a gente deseja, e esquece que nós devemos buscar o Senhor por aquilo que Ele é e não somente por aquilo que Ele pode fazer por nós. Então ele começa com uma insatisfação que gera um pedido, que é o dá-me. E ele pede então os seus bens. Naquela época, você pedir uma herança para o seu pai, quando o seu pai ainda era vivo, isso era uma coisa muito ruim, era uma ofensa, porque era como se ele quisesse que o seu pai estivesse morto para receber a sua herança. Então ele pede isso e resolve ir embora. E o pai, ele, então, dá a herança e não questiona o fato dele decidir ir embora, deixa ele ir. E ele rompe então o relacionamento dele com seu pai e parte para uma terra muito distante. Muitas vezes o que acontece é que existem pessoas na igreja que rompem o relacionamento com o pai e se distanciam da igreja. Mas às vezes essas pessoas rompem o relacionamento com o pai e continuam na igreja, mas sem ter intimidade, sem ter um relacionamento concreto com o pai. Então, depois de alguns dias, devido a essa insatisfação, esse egoísmo de me dar e atitude de rebelião, aquele jovem, então, ele ajunta tudo que ele tinha e ele vai embora. Então, ele vai para uma terra muito distante, né, como a gente falou, e ele resolve, então, ele gasta tudo o que ele tinha dissolutamente e chega até o fundo do poço. Quando nós nos afastamos da presença do Pai, na verdade nós começamos a experimentar sentimentos que a gente nunca sentiria se nós estivéssemos próximos do Pai. E aquele jovem, então, ele começa a experimentar fome. Quando a gente se afasta de Deus, às vezes a gente pode sentir e experimentar sentimentos como angústia, ansiedade, desejo de morrer. E ele, naquela situação, busca então uma pessoa para ajudá-lo, e essa pessoa oferece um trabalho para ele, que era cuidar dos porcos. E ele então, com muita fome, ele deseja até mesmo a comida que aqueles porcos comiam. Isso mostra então assim uma situação de profunda decadência na vida daquele jovem, quando ele vai até cuidar de porcos e até mesmo desejar a comida dos porcos. Mas chega um momento na vida daquele jovem que ele se cansa daquela situação, e ele então cansa daquilo que está vivendo, porque no início era tudo festa, tudo alegria, mas chega um momento quando o dinheiro acaba, quando os amigos saem, já não há mais tanta alegria. E aquele prazer então acaba, e na verdade ele percebe que tudo aquilo não valeu a pena. E aquele jovem então, a palavra de Deus diz que ele cai em si. Versículo 17. E ele caindo em si, ele descobre, na verdade, aonde ele foi parar. Que foi parar no fundo do poço, na verdade. Quantas pessoas, às vezes, se distanciam da casa do Senhor e acabam indo para o seu pior estado. E ele começa, então, de repente, como se ele começa a enxergar aquela situação que ele estava, como se as escamas caíssem dos seus olhos, ele começa a ver a situação que ele estava. E ele então percebe o tempo que ele perdeu da vida dele, e ele começa a pensar: poxa, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm comida e eu aqui passando fome. Então ele resolve voltar, e ele cai em si e deseja então voltar. Então o segundo passo da vida dele, desse momento na vida dele, é ele decidir voltar. Ele levanta-se e fala:
levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Então ele começa então a pensar naquilo que ele vai falar para o seu pai. E ele não cria muitas expectativas, porque ele, na verdade, sabia que seria muito difícil o seu pai perdoar, mas se o seu pai desse pelo menos um trabalho para ele, já seria uma grande coisa. Então ele, na verdade, toma essa decisão de voltar. Tem gente que toma decisão, mas não age. Tem gente que fala, eu quero mudar, eu vou mudar, mas passa uma semana, passa meses e as pessoas não mudam. Então eu queria falar essa frase para você, você não é o que você promete fazer, você é o que você faz. Então ele continua ensaiando então o seu discurso e ele fala, pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado um de seus filhos. E aqui entra o terceiro momento nesse versículo. Ele então reconhece, ele confessa os seus pecados, reconhece as suas falhas diante de Deus e diante do seu pai. Eu reconheço os meus erros, ele nesse ensaio desse discurso, ele reconhece isso. E a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. No seu discurso, ele não tenta convencer o seu pai de que ele é bom, ele não dá justificativas por que ele saiu de casa, ele não culpa ninguém por aquilo que aconteceu, ele não tenta mostrar que ele merece perdão, ele simplesmente reconhece, pai, eu pequei contra ti. Nós, como seres humanos, muitas vezes nós queremos culpar as pessoas pelos nossos erros, né? Culpar a igreja, assim como Adão culpou Eva, nós queremos culpar outras pessoas pela nossa situação espiritual. Mas esse jovem, ele reconhece o seu pecado e ele não culpa ninguém. Ele simplesmente declara, pai, pequei contra ti. Naquele momento, ele também fala, e é aí que entra o quarto momento da vida desse jovem, que é ele oferecer a sua vida. Ele fala, pai, faze-me. Na verdade, isso significa uma transformação, porque como nós falamos, no início ele estava falando, dá-me, e agora ele volta, na verdade, com um novo discurso, pai, faze-me. E é essa maneira que nós devemos ser, que nós possamos, em vez de somente pedirmos ao Senhor, nós precisamos entregar a nossa vida a Deus como oferta por tudo que Ele tem feito pela nossa vida. E aquele jovem, então, ele volta e ele decide voltar, na verdade, e naquele momento que ele volta, o seu pai já estava em casa esperando por ele. E quando o seu pai vê já a distâncias, ele corre ao encontro do seu filho, ele abraça, ele o beija, e apesar de tudo que ele fez, ele o honra. Ele dá a ele novas roupas, ele dá a ele uma sandália, ele dá a ele um anel, ele honra ele como se dando a ele tudo aquilo que ele tinha perdido de volta para ele. E ele então manda que os seus trabalhadores peguem um novilho, né, e que eles matassem esse novilho para que eles pudessem celebrar a volta daquele jovem. E ele fala, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Gostaria de deixar aqui duas perguntas para vocês refletirem aí, conversarem entre vocês. Verdade, a primeira pergunta é para vocês pensarem, vocês, na verdade, quando vocês oram, vocês confessam os seus pecados? Será que você, quando começa a orar, só pensa em pedir a Deus aquilo que você quer? Ou será que você realmente, na sua oração, você adora o Pai e você confessa os seus erros e seus pecados? Uma coisa para a gente pensar e refletir. A outra pergunta que eu queria fazer para você é sobre essa frase que eu falei. Você não é o que você promete fazer, você é o que você faz. Você tem um problema de procrastinação? Será que você tem essa dificuldade de sempre prometer que vai fazer alguma coisa, eu vou fazer isso, não tanto na sua vida de um modo geral, mas também espiritual? Pensar todos os domingos, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, mas quando chega na segunda-feira parece que aquilo que você prometeu na verdade não acontece. Você tem essa dificuldade? Pensa aí, conversa com o seu grupo, espero que Deus continue falando ao seu coração através dessa parábola. Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada.